Atualmente tem um monte de pseudo-estudioso postando vídeo no YouTube dizendo: Jesus Cristo fundou o cristianismo. Dizer isso é a maior prova de que a burrice humana ainda não atingiu seu limite máximo. Ainda falta muito para chegar nisso. Na verdade, quem fundou o cristianismo que nós conhecemos hoje, foram os mesmos que fundaram a maioria das religiões, ou seja, foram os antigos místicos, os precursores das antigas sociedades secretas e dos ritos egípcios. Se você parar para observar atentamente, mas atentamente, todas as religiões foram desenvolvidas em cima de tópicos que confrontam diretamente o legado de Yeshua ou de sistemas devocionais relacionados às coisas do Egito Antigo. Atualmente, os grupos místicos, antimessiânicos e comunidades filosóficas contrárias ao Deus de Israel são muitos e muitas por aí afora e muito variados. Mas são todos originários da mesma ideologia antiga. Por isso, na falta de um termo específico que inclua todos eles, eu vou inventar um termo. Vou chamá-los de os filhos de Nimrod, para resumir todo esse pessoal. Os antigos místicos, os precursores de antigas sociedades secretas e ritos egípcios, e todos os que sempre se opuseram ao legado do Deus de Israel. Essa expressão se deve ao fato de que Nimrod foi o primeiro opositor do Deus Criador, que agregou pessoas em torno desse ideal. O ideal de viver livre e vencer as imposições de um Deus ditador, que quer decidir a vida de homens livres. Inclusive, alguns membros da atual elite global reivindicam a prerrogativa para si de serem descendentes de Nimrod, descendentes de sangue. Para quem já estudou um pouco sobre Nimrod, pelo menos, perto dele as sociedades secretas de hoje em dia são brincadeira de criança. Ele incentivou a construção da Torre de Babel para poder fugir de um possível futuro novo dilúvio, e mais tarde passou a ser considerado um deus. Ele era o agregador de pessoas na época. Esse pessoal de hoje em dia nada mais é do que um bando de admiradores de Nimrod. Admiradores dele que se baseiam em seu ideal de ser totalmente livre, livre de tudo, inclusive livre de Deus, para poder bater de frente com Deus a hora que quiser. Desde a antiguidade, esse pessoal vem se especializando em invocação de demônios e espíritos, para poder ganhar poder e influência. E como a grande jogada desse pessoal sempre foi criar polarizações, situações para dividir o povo, eles modificaram o legado do caminho de Deus e criaram as religiões. Instituíram uma coisa chamada religião, para manter o povo dividido. Ah, o meu Deus é esse, o meu Deus é aquele. Divididos entre vários tipos de erro, podendo ser livre para escolher qual erro quer seguir. Porque, na verdade, toda religião é um erro. Deus não está dividido. Yahweh, o Deus de Israel, o Deus Criador, não está dividido. Tecnicamente, toda religião é um erro, porque nenhuma delas reflete a realidade do que o Deus Criador diz em sua palavra. Albert Pike foi o maior pilar da maçonaria. Albert Pike, em seu livro, disse: todas as religiões vieram da Cabala e todas voltarão para ela. Você consegue entender essa frase? Os antecessores da maçonaria, os fariseus que serviam a Roma, os servos de Baal e de Astarote, na verdade, todos eles fazem parte do mesmo grupo, que é o que eu estou chamando de filhos de Nimrod, para resumir. Só muda a época e o país. Todos são filhos de Nimrod. É por isso que Projeto Reino agora está apenas usando essa definição, nessa explanação. Filhos de Nimrod. E foram justamente esses filhos de Nimrod que criaram as mais variadas religiões ao longo dos séculos, cada um em seu próprio país, dentro de seu próprio modelo cultural. Agora, quanto ao cristianismo em si, que é o nosso tema, essa gente vinha observando a comunidade dos nazarenos no primeiro século e ao longo do primeiro século, enquanto perseguiam a uns e matavam a outros, para poder reduzir o número de fiéis autênticos. Os fiéis fajuto continuaram, os autênticos foram mortos e perseguidos. Depois que o último Shalia, apóstolo, morreu, eles começaram a popularizar um modelo religioso que se utilizava do mesmo Salvador, Yeshua. Porém, como eles queriam desjudaizar a crença, digamos assim, inseriram vários elementos pagãos dentro dessa crença nova. Criaram essa imagem andrógina do Jesus Cristo, que o catolicismo usa até hoje. Desmembraram o texto sagrado, classificando o que é apócrifo e o que não é,
o que é inspirado e o que não é. Eles que decidiram isso. E alteraram a tradução do texto sagrado como um todo, passando tudo do hebraico para o grego e divulgando e espalhando a informação de que tudo foi escrito em grego. A grande evidência, no certo, é que os textos sagrados foram escritos em hebraico. Mas então, por que passaram tudo para o grego e divulgaram que foi escrito assim? Porque tem coisas no texto sagrado que só dá para entender o contexto se você pegar em hebraico. Mas eles queriam desjudaizar o pensamento e a crença que envolvia o Messias e Yeshua. O objetivo deles era justamente esse: tirar tudo do contexto original, que era um contexto judaico. A elite religiosa judaica da época não queria que os vissem tendo algum tipo de ligação com esse tal de Yeshua. Por isso, todos os filhos de Nimrod da época, os fariseus, a elite religiosa, os opositores comuns do povo, os hereges de outras nações, e todos aqueles que queriam algum tipo de cargo ou poder, eles se uniram, ainda que não diretamente. Alguns se uniram diretamente, outros indiretamente. Um foi dando respaldo à ideia do outro, e assim desenvolveram uma nova religião, mesclando fatos verídicos da vida de Yeshua HaMashiach com fatos inseridos das estruturas pagãs mais antigas. E é justamente por isso que algumas pessoas, quando olham para o modelo católico, têm a impressão de estar vendo algo de Nimrod, ou dos cananeus, ou da religiosidade indiana. Tipo, Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro. Aí você pega o legado babilônico. Tammuz nasceu dia 25 do último mês. Bom, Jesus, Tammuz, parece um pouco, né? Visto que o nome original de Yeshua é Yeshua, Jesus foi um nome criado depois, Jesus soa um pouco como Tammuz. Todos os dois nasceram no dia 25. E tem aquela imagem tradicional que geraram culturalmente: Jesus Cristo nos braços de Maria, o menino Tammuz nos braços de Semíramis. Tem tudo a ver. As vestes do Papa Católico também. Já repararam que o Papa usa um chapéuzinho, tipo um quipá judaico? Uma coisa sempre é imitação da outra ou adaptação da outra. Sempre. Aí inventaram a expressão Jesus Cristo, Jesus Christus. Aí diz, Cristo é um menino Deus criado por uma família humana. Aí você vai na cultura indiana, Krishna é o menino Deus criado por uma família humana. Bom, Cristo e Krishna também soam semelhante, né? Jesus soa semelhante com Tammuz. Cristo soa semelhante com Krishna. Parece que as imagens criadas são sempre as mesmas, com uma diferença cultural aqui e ali. Tudo isso foi plantado culturalmente para quê? Para descredibilizar a realidade espiritual do Deus Iá e seu filho Yeshua. De modo que uma pessoa que não acredita em nada, quando ele olhar aquela imagem católica do Cristo com os pais humanos, eles inventaram isso daí porque Krishna, isso daí é um pagão. Cristo, Krishna, Jesus, Tammuz. Eles querem que o povo faça essa associação de ideia. Não vou acreditar nesse Cristo, não. Isso é uma modificação de Krishna. Não vou acreditar nesse Jesus, não. Isso é uma adaptação de Tammuz. É isso que o sistema quer. E é isso que tem acontecido. Muitos falsos estudiosos vêm dizendo, não, Jesus não é uma figura confiável porque tudo dele tem a ver com Tammuz. Tudo de Cristo tem a ver com Krishna. Tem tudo a ver. Porque na verdade foram as mesmas pessoas que criaram todo esse conceito. Um em cada ambiente cultural. E as distorções doutrinárias então? Eles se aproveitaram das cartas de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia era reconhecidamente um discípulo de Yohanan, chamado apóstolo João. Ele conviveu com Yohanan e conviveu com Kefa, chamado de Pedro. Ele escreveu coisas que foram tiradas de contexto e reinterpretadas pelo sistema religioso que estava nascendo. Visto que Inácio de Antioquia estava se esforçando para desvincular o caminho messiânico do universo do judaísmo comum, ele escreveu e disse coisas que acabaram incentivando a separação total do pensamento judaico com o pensamento messiânico nazareno. O sistema da época usou isso tudo para estabelecer sua autoridade religiosa. Ainda mais que Inácio de Antioquia e Policarpo, o outro discípulo fiel de Yohanan,
chamavam o legado de messianismo. Pronto. Messias, Cristo, messianismo, cristianismo. Estava inaugurado o cristianismo. E aí os bispos de Roma passaram a ser chamados de Papa, Papai. Agora, se você quer o conhecimento correto e não as lendas, Yeshua não fundou nenhuma religião. O que a gente vê na Bíblia é que Yeshua apenas ensinava com base na Torá. A Torá verdadeira. A Torá verdadeira é os 10 dizeres, a Aseret Hadibrot. É o que tem nas 2 tábuas de pedra que Moisés trouxe do Sinai. Torá é só aquilo ali. O resto é acréscimo. Yeshua ensinava com base na Torá e ele tinha uma estrutura de pensamento muito parecida com a dos essênios, que era aquela comunidade judaica. Inclusive eles eram todos da tribo de Judá, como o homem Yeshua. Muitos falsos estudiosos afirmam que Yeshua era um típico seguidor de judaísmo. Yeshua frequentava sinagogas, Yeshua passou pela Semirá. Quer dizer que ele tinha formação oficial como rabino. Isso é mentira. Ele não frequentava a sinagoga como todo judeu fazia. Todo judeu ia à sinagoga para quê? Para aprender o que era ensinado. Aprender e acatar. Yeshua entrava em sinagogas, em algumas, para pregar o reino de Deus, como a gente vê nos textos da Brit Hadashah, do Pacto Novo, que era bem diferente. Ele entrava na sinagoga para pregar o reino de Deus e para ensinar a realidade. Tanto que quando ele acabava de falar, a gente vê nos textos de Lucas que o pessoal botava ele para fora. Eles ficavam com raiva dizendo que ele estava distorcendo o ensinamento. E Yeshua não fundou igreja nenhuma. O conceito de igreja é posterior. O conceito de igreja vem a partir do catolicismo como religião existente. O que havia naquela época era o que chamávamos de Kehilá. Eram as comunidades messiânicas. As comunidades messiânicas não eram como igrejas. Eram como grupos de pessoas que se reuniam periodicamente, sem sede, sem endereço fixo, sem obrigações de dar oferta ou isso ou aquilo. E mesmo assim, não foi Yeshua que iniciou as comunidades, as Kehilás. Foram os discípulos dele que iniciaram isso depois que ele morreu e voltou para os céus. Precisamos resgatar os conceitos corretos, que tem muita mentira aí sendo ensinada. O reino de Deus virou chacota na boca dos filhos do mundo. Eles estão ensinando tudo errado e botando a culpa no próprio Yeshua, criando para ele uma imagem ridícula, uma imagem patética, criando um motivo para dizer, lá, a Bíblia se contradiz e nada disso é verdade. Estão criando, ou melhor, criaram essa imagem para ele e para a palavra dele. É por isso que muita gente hoje em dia não acredita em Deus. Por quê? Porque eles tentam enxergar Deus dentro de alguma religião existente. Aí olha para o catolicismo, vê aquela estrutura toda contraditória. Deus não existe não, inventaram Deus para dominar as massas. Mas o Deus de Israel não é uma invenção, ele é o inventor. E tem mais, tem gente que se apega muito à palavra Deus, como se Deus fosse o nome dele. A palavra Deus não é nome próprio, Deus não é nome de ninguém. Deus é só um termo de definição, é só uma palavra de dicionário. Deus, divindade, ser divino, a mesma coisa. Deus não é nome de ninguém. Até porque, biblicamente falando, existem vários deuses. E o nosso Deus, Iá, é o Deus dos deuses. Vários trechos na Bíblia diz isso. Diz, Iá é maior do que todos os outros deuses. Qualquer divindade inventada também é definida como um Deus no termo bíblico. A palavra Deus não é nome de ninguém. E Senhor também não é nome. O sistema colocou essa alcunha de Senhor no Deus Iá por causa de Baal. A palavra Baal significa Senhor. Quem conhece língua hebraica sabe disso. Baal significa Senhor. O sistema inventou toda essa salada para confundir as pessoas, de modo que quanto mais elas fossem descobrindo isso, fossem chegando naturalmente à conclusão de que tudo isso foi uma invenção que não faz sentido. E eles conseguiram atingir esse objetivo com um monte de gente. Mas biblicamente existem vários deuses, e o Deus Iá, criador e sustentador de todas as coisas, é o Deus dos deuses. E o filho dele é Yeshua, Hamashia, o ungido, aquele que vem em nome de Deus e fala representando o próprio Deus em suas ações.
é o Yeshua que nasceu judeu aqui na terra e viveu como judeu na terra de Israel. Ele pregou o reino de Deus sem pregar judaísmo e anunciou vida eterna sem religião. Yeshua não inventou cristianismo nem fundou igreja. Criaram isso tudo para ridicularizar o legado dele. Se você consegue entender isso tudo e fazer a separação, essa mensagem é para você. Agora, se você não aceita nada do que foi dito aqui, esquece assunto de religião, vai fazer outra coisa.